Olá, sou o Dr. Antônio Martins, estou aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus primeiramente por estar vivo e também agradecer a vocês pela visualização que vocês têm dado no meu canal, pela visibilidade, né, pela divulgação. Espero que vocês cada vez mais dêem o seu like, o seu dislike, façam os seus comentários, né? Repasse essa mensagem para um amigo, para que a gente possa cada vez mais aumentar o nosso canal, né? Aumentar o nosso número de pessoas, para que a gente possa aprender junto. É uma troca de ideia, né? Eu falo e aprendo também com vocês através dos comentários, né? Da nossa interferência, vamos dizer assim, no nosso intercâmbio, do nosso feedback, né? Se Deus quiser, não haja entropia na nossa comunicação, tá certo? Meu discurso não é, aliás, eu não é meu discurso porque eu falo sobre a lei, né? Sobre a Constituição, não é um discurso apodítico, é um discurso que vocês podem comentar e eu também posso mudar o discurso, né? O discurso ele é sempre aberto, né? Eu estou sempre disposto a ouvir as contribuições de vocês, né? E as perguntas e as dúvidas também, tá bom, gente? Bom, hoje eu vou dar continuidade aos princípios da, da Previdência Social, né? Da Seguridade Social, e nós estamos falando dos princípios constitucionais da Seguridade Social, né? E eu me lembro que o último que eu falei foi da uniformidade e equivalência dos benefícios, né? E serviços às populações urbanas e rurais. Esse foi meu último item no vídeo anterior. E hoje então eu vou dar continuidade falando sobre o princípio da seletividade e distributividade das prestações dos benefícios e serviços. É complexo, né? A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Mas o que acontece? Esse princípio ele tem ele determina, né, que o benefício da Previdência Social só deva ou deve ser concedido ou pago àquela pessoa que realmente tem direito. Né? Por exemplo, uma pessoa, um trabalhador vinculado à CLT ou um servidor público que tenha direito a salário família, né? O que acontece? Se ele não tiver filho, obviamente que a Previdência não vai pagar a salário família para ele. Outro exemplo que eu posso dar é uma pessoa que sofre um acidente ou encontra-se adoentado, por exemplo, nós estamos falando ainda sobre o efeito dessa pandemia horrorosa, a Covid-19, ele fica mais de 15 dias doente, ele tem direito ao auxílio doença. Ou se ele sofre um acidente de trabalho por mais de 15 dias, ele tem o auxílio acidente, o auxílio também, auxílio doença. Se ele não tem direito, por exemplo, à aposentadoria por invalidez, né? Porque ele ainda pode retornar, é transitório, é passageiro esse incômodo, esse infortúnio que acarreta, que está sofrendo esse trabalhador, né? Ou esse segurado da Previdência Social. Se ele está doente, ele vai ter auxílio doença, se ele sofre um acidente, ele vai ter um auxílio doença, e não uma aposentadoria por invalidez, né? Que seria o último, né? A aposentadoria por invalidez só se a doença ou o acidente causar danos que irreparáveis, né? Que são danos suscetíveis de não ter recuperação. Então aí o INSS automaticamente ele já concede a aposentadoria, tá certo? Então quem, por exemplo, a mulher que não tem filho, ela não tem direito a salário de maternidade e assim sucessivamente. Então esse princípio é isso, que a gente só pode cobrar da Previdência Social aqueles benefícios com os quais a gente preenche todos os requisitos para que realmente a Previdência Social não titubeie, não faça, não crie dificuldade para conceder. Sabemos, no entretanto, que a Previdência faz de tudo para negar os benefícios, mas isso é em consequência do processo de má-fé, né? Quando eles estão querendo fazer caixa. Mas não é, a lei determina que se você preenche todos os requisitos, o INSS tem a obrigação de conceder o seu benefício, ou seja, seu salário família, seu salário de maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e assim sucessivamente, tá certo?
Nós podemos também agora ver vamos lá, a irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse é um princípio muito importante, porque quando a gente fala de princípios, é uma coisa que é muito difícil da gente entender, porque o povão mesmo não leva muito a sério esse tipo de informação, mas ele é imprescindível à nossa compreensão e nós acreditarmos na existência dele, porque ele é um direito, né? O princípio ele nos garante o direito. É um direito que a gente não pode esquecer de cobrar, né? Porque se eu tenho direito, eu tenho o direito de cobrar que esse direito seja me dado, seja me concedido, o INSS me pague o benefício adequado, né? O princípio da irredutividade, né? do valor do benefício é o seguinte: esse princípio aponta para que o benefício pago ou concedido pela Previdência Social, né, ou pela assistência social no caso, né, não pode sofrer redução do seu valor nominal. Por exemplo, você tem uma aposentadoria de um salário mínimo. O governo, o INSS, o governo, né, não pode reduzir para R$ 900. Ou então efetuar descontos não permitidos por lei, porque o INSS não pode descontar nada, né, do seu benefício, da sua aposentadoria, sem previsão em lei. Quais são os descontos permitidos por lei que o INSS pode descontar? A pessoa que tem aposentadoria, mas é devedor de salário família, o INSS pode descontar o valor da pensão, né, nessa aposentadoria. Suponhamos que você tem uma aposentadoria vantajosa, boa, e você seja devedor do imposto de renda. O INSS vai reter o seu imposto de renda e assim sucessivamente. Mas não pode arbitrariamente o governo ou qualquer um, por exemplo, né, depois nós vamos falar lá na frente, mas é bom um alerta aqui, tomar muito cuidado com os empréstimos bancários, porque muitas vezes os aposentados são, vamos dizer assim, quase, eu diria perseguidos, né? Mas a palavra não é essa. Ele é muito assediado, agora achei a palavra certa. O aposentado ele é assediado para tomar empréstimo. Vocês já perceberam que quando você vai ao caixa receber a aposentadoria de vocês, geralmente tem uma oferta de crédito, né? Receba antecipado o seu 13º, parcele o presente dos namorados em 10 vezes. Esses empréstimos, se você saca, aceita, em tese você está autorizando ao INSS, porque o banco vai oferecer ao INSS, dizer, olha, Antônio veio no caixa eletrônico aqui no sábado, dia 18 de julho, e sacou R$ 1.000 a descoberto, ou seja, ele não tinha direito a R$ 1.000, mas sacou, então ele tomou o empréstimo. O INSS pode descontar em 10 parcelas, em 20 parcelas, não importa. Só que esse valor, como eu falei, isso é apenas um parênteses. Nós vamos falar sobre isso, é um valor, ele não pode ser acima de 35%. O valor da prestação não pode ultrapassar 35% da sua renda. Mas tem gente que se endivida. Tem gente que toma emprestado no banco A, no banco B, no banco C, e quando está muito endividado, quase não sobra nada no final do mês. Que o salário, a aposentadoria dele está tudo comprometido. Mas isso é um fato à parte. Esse desconto, se você autorizou, você assinou, né, um documento, autorizou o banco a cobrar de você esse empréstimo, aí sim o INSS vai descontar. Fora isso, não pode fazer nenhum desconto na conta da aposentadoria de ninguém. Tá? Tanto faz o salário mínimo como 100 mil, se a pessoa tiver. Tá certo? É muito importante essa questão. Eu voltaria a falar sobre empréstimos. Esses empréstimos consignados, né, que é um empréstimo bom para os bancos. Para os bancos, esse empréstimo é maravilhoso, porque ele tem uma fonte de garantia, que é o seu próprio salário ou a sua própria aposentadoria. Então, em tese, ele nunca perde.
né? Mas o que que acontece? Como os bancos não fazem uma análise financeira, uma análise do... Até tem uma lei que trata da questão do endividamento, porque as pessoas estão muito endividadas. Então há que os bancos tomarem certos cuidados para não deixar que aquela pessoa se endivide de tal forma que a aposentadoria dela seja toda direcionada para pagar o empréstimo. Ora, mas aquela pessoa ela precisa de comer, ela precisa de pagar aluguel, ela precisa de pagar a luz. Então não pode ter o salário dela ou a aposentadoria dela toda voltada para pagar empréstimo. Então veio o legislador e disse somente 35% é que você pode deixar, vamos dizer assim, autorizar que o banco desconte até 35% do valor da sua aposentadoria, tá bom? Outro princípio que eu sei que é muito, como eu falei no início, é uma matéria complexa, uma matéria difícil, mas que a gente precisa entender o todo, para que a gente tenha uma noção geral. Não adianta eu falar de um assunto específico, mas você fica perdido. Eu tenho que falar do início, todos os detalhes, para que quando eu falar de aposentadoria, quando eu falar de direitos, vocês têm uma noção que são os princípios da Previdência Social. Muitas das vezes a gente questiona e porque nunca leu, porque nunca se preocupou, mas eu estou aqui, meu papel, vamos dizer assim, eu me obriguei, né, quase, é uma obrigação minha, de passar essas informações para vocês. É como um agradecimento, quando eu passo essas informações, de certa forma, eu estou agradecendo primeiramente a Deus, por ter me dado inteligência, por ter me dado capacidade, ter me dado a coragem de eu me sair de Serra dos Bois, em 1976, e ir para o Rio de Janeiro, semi-analfabeto. Cheguei lá, estudei, fiz a primeira faculdade, fiz a segunda faculdade, e eu tenho que dar uma retribuição, porque acho que esse é um processo de cidadania. Então, quando você é um cidadão, é aquele cidadão que participa da evolução, do progresso das pessoas e da cidade, do local onde você vive, onde você reside. Como nós somos todos brasileiros, nada melhor do que eu passar a minha contribuição passando essas informações para vocês, tá certo? Então, eu não me sinto cobrado, porque é uma obrigação que eu assumi comigo mesmo, né? De passar esse tipo de informação para todas as pessoas, para as pessoas que precisam. Tem gente que sabe mais do que eu. Então é muito difícil ela ficar a perder até agora 12 minutos, né? Tempo me ouvindo. Mas ela, tudo bem, ela já sabe tudo, né? Apesar de que eu duvido de quem disse que sabe tudo, né? Porque a gente, na verdade, eu vou me referir a Sócrates, o maior filósofo de todos os tempos, que ele diz: feliz é aquele que sabe que nada sabe, né? Ou seja, eu só sei que nada sei, né? Todo dia eu estou aprendendo, tá certo? Vamos lá, o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Isso é um princípio que a gente não percebe, porque ele é muito sutil, né? Eu vou usar um exemplo, ele tem que estar muito no equilíbrio da nossa da legislação, né? Porque esse princípio é o seguinte: quando se trata de contribuição, né? Por exemplo, quem ganha 10 mil reais, pagar 800 reais de previdência social não é muita coisa, porque ele fica com 9.200, ainda é um bom salário. Agora, quem ganha um salário mínimo, pagar 20%, né, sobra muito pouco para ele, sobra 800 e pouco, 900 e pouco. Mas quem ganha pouco, sofre muito. E quem ganha muito, sofre também, porque é triste tirar 20%, 25%, 30% do salário para pagar, para contribuir para a Previdência Social. Mas como falei da Previdência Social, ela tem o princípio da solidariedade, que todos têm que contribuir para que se forme um fundo, se forme um seguro para amparar as pessoas que sofrem infortúnios, tem que se aposentar por invalidez ou ter uma doença grave também, que não permite mais que ele retorne ao mercado de trabalho, a idade avançada, né? Então, todo mundo tem que contribuir. E o que o governo com isso cria? Ele cria o seguinte: uma situação que tanto o empregado, o empregador e o poder público, cada um pague na proporção da sua equivalência. Ou seja, da maneira que uma empresa ela paga sobre o lucro, a empresa ela paga sobre a folha de pagamento.
é muito caro no Brasil, né? Depois nós vamos falar de tributação especificamente, né? Quando um salário, por que existe tanto desempregado no Brasil? Porque a folha de pagamento é muito onerosa. O empregador, né? Aquela pessoa que tem uma empresa e contrata um empregado de R$ 1.000, ele paga no final do mês, o custo é de 1.800, 1.600, R$ 1.800. Então é muito caro criar emprego no Brasil. Mas esse é o que o governo, então, ele tenta dar um equilíbrio, tá certo? E eles adotam, cada vez eles fazem reforma da Previdência, como foi feito em 2019, que foi uma reforma que foi muito prejudicial ao trabalhador, porque eles criaram pela primeira vez no Brasil, eles criaram uma aposentadoria com idade mínima, né? Acabaram a aposentadoria por tempo de contribuição, e hoje a pessoa se aposenta com o homem 65 anos e a mulher 62. Quer dizer, mas um mercado de trabalho que é tão preconceituoso como é o Brasil, que não dá chance às pessoas idosas de retornarem ou ingressarem no mercado de trabalho, o que acontece? São as pessoas com 49, 50 anos que perdem o seu emprego, elas não retornam mais. E elas vão ficar pagando do próprio bolso, encontrar uma solução para se aposentar aos 62 e aos 65. Então os problemas sociais eram muito, daqui a 20, 30 anos serão um desafio para os próximos governantes. Eu acredito que estarei vivo ainda, eu quero viver mais de 20 anos ainda, mas é um problema sério, porque exatamente que as pessoas não vão conseguir se aposentar de uma forma tranquila. A reforma da Previdência foi tentando equilibrar o caixa, porque o governo não administra bem a Previdência Social, né, a Seguridade Social, e ele tem que pagar os benefícios. O que é que ele faz? Como ele administra mal, ele nunca se preocupou em investir bem os recursos que são arrecadados. Ele pegou o dinheiro da Previdência, gastou na construção de Brasília, ele pegou o dinheiro da Previdência e investiu em capitais, para aumento de capital das empresas estatais que ele constituiu. Então, ele deixou a Previdência sem caixa, sem dinheiro, sem recurso. Aí, para pagar os aposentados, o que é que ele tem que fazer? Tem que cobrar muito, cada vez mais. Como a capacidade de cobrar em tributos, né, no Brasil está praticamente esgotada, porque nós já estamos com 38% do PIB, né? O PIB é tudo aquilo que se produz, né? Prestação de serviços e produção de bens, né? Bens e serviços num determinado tempo. Normalmente é por ano, mas de cada, a grosso modo, cada R$ 100 que se gera nesse país, 38 é para pagar imposto. É muito alto. Nossa carga tributária é muito alta. Se falam muito em reforma tributária, mas essa reforma tributária, ela sem dúvida não vai atender à nossa necessidade, sempre visando o lado do fisco, sempre visando a arrecadação, tá certo? Mas é exatamente isso, né? Então eu vou falar agora a diversidade da base de financiamento. Exatamente esse princípio que eu falei agora, da equidade, ou seja, cobrar mais ou menos o equivalente, né? De quem ganha 10 mil e quem ganha 1.000. Tem que o governo é uma engenharia econômica, uma engenharia social, porque está previsto na nossa Constituição, no artigo 145, né? Que é exatamente essa situação, é um princípio que ele tem que arrumar um equilíbrio, né, para não onerar demais um e desonerar o outro. Infelizmente, no Brasil, tem uma oneração muito grande em cima do consumo e do salário dos trabalhadores e muitas isenções fiscais, mas isso é assunto para outra oportunidade, tá bom? Da diversidade da base de financiamento, né, porque o governo, ele não, como em função da complexidade, né, de angariar, de encontrar recursos, né, para financiar a Seguridade Social, o governo, então, o que ele optou? Ele optou em criar uma base diferente, ele não ficar só cobrando do empregado, do empregador e do setor público. Ele cobra também das empresas, por exemplo, lucros, né, a contribuição social sobre lucros, né, e a contribuição previdenciária sobre folha de pagamento. E também outra, por exemplo, você pode não ser contribuinte da Previdência Social, mas quando você joga na loteria, você vai à casa lotérica e faz um jogo, por exemplo, Mega Sena, Loto Fácil, você está contribuindo para a Previdência Social. Um valor daquele percentual de 4,50, né, que acho que a aposta mínima é 4,50.
tem um percentual daquela receita que é destinado para a Previdência Social. O seguro de acidentes de, de automóveis também tem uma parte, 50% vai para a Previdência Social. Então tem várias fontes de receita que a Previdência se arvorou, né? Resolveu criar essas várias pessoas para que elas contribuam para que não haja uma onerosidade em cima de um determinado setor. Então todo mundo contribui, todo mundo vai, de uma forma ou de outra, vai continuar fazendo essa contribuição, né, para tentar facilitar e aumentar o caixa, né, para que o governo tenha dinheiro para pagar os benefícios. Outro princípio, não terminou, eu ainda vou falar no outro vídeo, eu vou falar de mais princípios ainda. O princípio caráter democrático, né, e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, empresários e aposentados. Quer dizer, o que acontece? A Previdência Social ela é administrada pela União, né, pelo Estado, pelo município, mas também tem a participação dos empregadores, dos aposentados, dos empregados. Por quê? Porque eles têm vários conselhos, né, que eu vou falar depois sobre a competência desses conselhos, para que foram criados, por que foram criados. Quer dizer, é para que a sociedade tome as decisões de uma forma bastante democrática, para não ficar somente o governo, somente o prefeito, somente o governador, somente a presidência da República. Então ele cria também mecanismos para que a sociedade tenha uma associação dos aposentados, ele indica uma pessoa para fazer parte de um conselho. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por exemplo, de Pernambuco, eles indicam um trabalhador para fazer parte desse conselho. Aí, os empregadores também indicam um daqueles empresários para fazer parte desse conselho. Os empregados indicam um empregado também para fazer parte desse conselho. Mas essa parte de como se constitui o conselho, eu falo numa outra oportunidade. Ok, gente? Então eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês estão me dando de ouvir, né, de parar esses 20 minutos, 20 e poucos minutos, para me ouvir. É muito gratificante e eu fico muito feliz, estou feliz por causa disso. E espero mais uma vez que vocês possam repassar para um amigo, para uma amiga, porque eu sei que no início, eu vou chamar uma palavra difícil, né? Essas aulas propedêuticas, né? Que quando nós vamos entrar em previdência social mesmo, mas eu não posso deixar de dar essas informações básicas, né, que são as informações que os nossos queridos professores nos passam na faculdade, e a gente às vezes acha chata a aula. Eu sei que eu fui aluno, às vezes o professor ficava falando desses princípios que a gente não entende, pega a legislação, não entende o que é princípio, mas a gente vai quebrando a cabeça, vai se interessando e daqui a pouco vira também professor. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado e que espero, né, que vocês tenham gostado e que façam um bom proveito, tá bom? Na próxima semana nós continuaremos falando de outros assuntos, tá? De outros princípios, melhor dizendo. Tá ok? Muito obrigado a vocês.